Bom dia, amigos. Maurício Menezes. Nós estamos hoje aqui em São Paulo, dia 15 de março de 2015, e viemos aqui para participar dessa grande festa política do Brasil. Falando em política, é importante nós resgatarmos um pouco a história política do Brasil, né? Eu nasci em 1946, eu estou com 68 anos, e em 1946 foi promulgada uma nova Constituição. A derrubada da ditadura getulista também aconteceu nessa época, junto com essa nova Constituição de 1946. Falando um pouco sobre essa história, né, nós tivemos de 46 até 1964 a fase do populismo. E nessa fase, que iniciou com todo o período pós nova Constituição, período do Getúlio, tivemos a fase mais gloriosa da democracia, que foi o governo de Juscelino Kubitschek. Então, falando sobre esse período todo, em 1951, Vargas foi eleito pela primeira vez democraticamente depois de todo o seu período ditatorial. 1951. Em 1954, Vargas se suicidou com um tiro na cabeça por conta de uma série de problemas que foram descobertos no seu governo. Um deles foi uma corrupção de um dos seus subalternos, e ele, em função de toda a conjuntura política, né, deu um tiro na cabeça. Em 1956 começou o governo JK, foi de 56 a 61. Foi um governo revolucionário por tudo que JK fez, levar a capital para Brasília e toda a parte desenvolvimentista. Em 1961 a 63, governou Jânio Quadros, logo depois do período JK, com a campanha da legalidade e com a vassoura para varrer toda a corrupção que existia. Obviamente o governo do Juscelino foi um governo de muita realização, levar a capital para Brasília, óbvio, né, com toda essa conjuntura da corrupção no sangue do povo, houve corrupção de verdade. E o Jânio veio com essa bandeira de fazer a limpeza. Só que em 63 Jânio renunciou e assumiu o governo João Goulart, que era o cunhado do Brizola, que era governador no Rio Grande do Sul, João Goulart o Jango. E depois que o Jango entrou, veio todo o período da Revolução, começou em 64 e durou até 84, 20 anos de Revolução. Nesse período do governo JK, de 56 a 59, esses 3 anos, o ministro da Fazenda era Lucas Lopes. E o contador-geral da República era Mário Galvão Menezes, meu amado pai, aquele que me deu valores, me inseriu na educação e criou 6 filhos na base de valores. Meu pai depois virou fiscal de imposto de renda e, como ele era uma ave rara, foi praticamente eliminado pelo grupo da corrupção. Naquela época eu morava no Meia, numa casa, na minha rua tinha um outro fiscal de imposto de renda, que tinha até elevador na casa dele, 3 andares. E a minha casa foi a última casa na rua a ter uma televisão preto e branco. A gente via televizinho durante vários anos. Mas não faltou o principal nessa família, que foi valores. Então, esse resumo do que foi a história do Brasil, política, e eu fiquei muito inserida nessa história por conta do meu pai ter sido contador-geral da República no governo Juscelino e por conta da minha mãe ter tido um acidente vascular cerebral que lhe deu depois toda a paralisia do lado esquerdo no dia que os aviões partiram do Rio para levar o corpo do Getúlio para São Borja. Minha mãe era getulista doente, ela ficou paralítica e só se recuperou 3 anos depois. Então essa é a história política do Brasil, envolvendo um pouco da história política da minha família. Mas a minha história política começou, na verdade, em 64, eu com 18 anos, eu fui preso pela ditadura e fiquei um dia inteiro na delegacia da Central do Brasil, sem saber se ia voltar para casa. Preso injustamente, sem ter feito nada.
Quem nos salvou foi o senador Gama Filho, que às 11 horas da noite foi nos tirar lá da delegacia e nos liberar. Eu e mais 3 amigos que estão vivos, estão por aí, alguns deles que trabalharam também na Telerge. Em 1980, eu tinha 36 anos, eu tive o prazer de uma viagem a São João del Rei encontrar um ex-presidente, Jânio Quadros, e um futuro presidente, Tancredo Neves, e apertar a mão dos dois na igreja principal de São João del Rei. 2 pessoas de valor. Então eu tenho uma história muito forte com ligação com pessoas que têm valor dentro do seu ser. A minha história de vida, como gerente executivo na Telerge, ela foi bem acidentada e envolveu muita gente ruim, né? Eu comecei na década de 80, assumindo um distrito Baixada Fluminense, entrando onde a corrupção era generalizada. E quem institucionou a corrupção era o antigo gerente de departamento, que foi demitido com justa causa, porque assim que eu entrei eu desvendei tudo e levantei toda a podridão, e ele e mais várias pessoas foram demitidos. Pouco mais à frente, eu tive um episódio que envolveu um diretor, amigo meu, e um deputado chamado Harold de Oliveira, que hoje está por aí. E assim que esse amigo meu diretor assumiu a diretoria, eu chefiava a Baixada Fluminense, e ele me disse que estava com um problema. E o problema dele é que tinha que botar uma outra pessoa, um papagaio de pirata, como chefe da região Baixada Fluminense, para lá, sentado naquela cadeira, atender o deputado Fábio Ranhetti, aquele bandido que já foi caçado aí com tanta corrupção. E o Fábio Ranhetti era afilhado do Antônio Carlos Magalhães, aquele outro câncer que habitava o Brasil. Na década de 90, eu assumi a região do interior sul, que pegava toda a parte do interior da Telerge, e nós tínhamos um gerente muito corrupto, que atuava na área serrana, e assim que eu entrei, eu o destituí. Uma pessoa que vocês conhecem bem, chamada Roberto Jefferson, outro bandido, safado, pediu a minha cabeça ao diretor Eduardo Levi, que é macho, que é homem, e que mandou ele plantar batata. E o corrupto foi embora e eu continuei como chefe da região. Em 1995, depois de 3 anos de mandato do Eduardo Cunha como presidente da Telerge, e a empresa respirando corrupção, eu liderei um movimento com 50 gerentes de departamento para que, se o nome emplacado para continuar fosse Eduardo Cunha, na semana seguinte, os 50 se demitiriam. Mandamos uma carta para o presidente da República, para o ministro das Comunicações e para o presidente da Telebrás. Passado 2 semanas, Eduardo Cunha não emplacou na Telerge, foi roubar em outro lugar e entrou uma diretoria toda da casa. Pasmem, 3 anos depois, um diretor, muito amigo, me liga e diz: estamos com um problema. Eu chefiava uma região pegando todo o interior da Telerge. O FHC está pagando 200 mil pela sua reeleição para cada deputado. E tem um deputado, Paulo Feijó, em Campos, que vai ajudar o FHC a se reeleger, e ele quer trocar o teu chefe de distrito de Campos pelo de Niterói. Eu falei para o meu diretor: eu sou ex-chefe, eu já estou fora, eu não participo desse esquema. Saí, entreguei o cargo e foi sacramentado esse agrado a esse deputado federal. 2 anos depois eu me aposentei da Telerge como assistente de um diretor de serviço, com uma vida que não regateei a nenhuma proposta de falta de valores. Nessa caminhada, quando o Eduardo Cunha entrou para a Telerge, nós começamos um trabalho que hoje está com 23 anos de vida. O Eduardo Cunha está atuando há 23 anos, fazendo isso tudo aí que o Brasil sabe, e a Telerge sabe bem, e nós estamos há 23 anos construindo esse novo cidadão brasileiro. Eu vim aqui para marcar essa presença, vamos estar lá na Paulista com uma faixa falando sobre isso, e a obra da Escola Cidadania e da Pedagogia da Sustentabilidade continua. Vem junto, galera, vamos mudar esse Brasil.